Bom dia, amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um Alimento da Fé de hoje, do dia 13 de maio de 2021, amém? Já estou fixando aqui na nossa tela o nosso Alimento da Fé, para nós fluirmos no poder da palavra e no poder do Espírito do Senhor, aleluia! Eu já quero pedir para você abrir, por favor, a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Glória a Deus, seja bem-vindo, ministra Ritinha, mulher de Deus. Eu já quero pedir para vocês compartilharem, amados. Quando você compartilha, mais pessoas estão sendo alcançadas, amém? Quando você compartilha agora já no começo, o Facebook, ele envia para os seus amigos e eles vão ouvir a palavra. Paz, ministra abençoada, ungida, próspera. Paz, Roberta, ministra de louvor, abençoada, mulher de Deus. Amém, glória a Deus pela vida de vocês, amém. Abre a Bíblia de vocês, por favor, em Efésios. A gente vai falar um pouco sobre correção hoje, porque muita gente tem a ideia errada de correção, né? Quando a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama, e muitas pessoas acham que Deus corrige os seus filhos, colocando enfermidade, trazendo dores, doenças, trazendo mal, trazendo a própria falta de algumas coisas, e isso é uma ideia errada de Deus e de correção. E como é que Deus corrige? Nós vamos ver exatamente isso hoje. Como é que é essa disciplina, essa correção de Deus bíblica, e não aquilo que os homens estão interpretando de uma forma errada, e achando que Deus está colocando enfermidade, achando que Deus está trazendo falta sobre os seus filhos, e não é dessa forma, amém? Deus, ele não vai fazer isso, pelo contrário. A palavra de Deus diz que Deus, ele é amor, amém? Então vamos entender a forma bíblica de correção, tá? Você abriu a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 26, diz assim, ó: para santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Não esqueça dessa parte do versículo, pela palavra. Então a Bíblia diz que Deus, ele santifica a sua igreja pela palavra. Uma pessoa me falou: você se esqueceu? Esqueci-me de quê? Perguntei. Na Epístola aos Hebreus está escrito que o Senhor corrige a quem ama. Hebreus capítulo 12, no versículo 6, vai dizer o seguinte, preste bem atenção, amados. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrija? Essa palavra disciplina e correção, ouça isso em nome de Jesus. Se você for olhar no grego, tá? No seu dicionário Strong, está lá: ensinamento, disciplina, aprendizado. Como é que Deus corrige os seus filhos? Como é que Deus disciplina os seus filhos? Deus, ele faz isso ensinando a sua palavra. Efésios, a gente leu exatamente sobre isso, que Deus, ele santifica a sua igreja por meio da lavagem da sua palavra. A palavra de Deus, ela é considerada como uma água que purifica o homem. Aí você pode me perguntar: mas apóstolo, como é que pessoas, por exemplo, que entregam a vida a Jesus, que recebem Jesus porque estão passando por problemas, por enfermidades, por dores, por falta, por perca. Queridos, infelizmente os homens, eles são tendenciosos a abrir o coração, né? Quando eles estão passando por isso, a achar que Deus, por exemplo, está pesando a mão sobre eles, né? E trazendo essas coisas sobre a vida deles, para que eles possam estar sendo tratados através da enfermidade,
da falta, da perca, de um acidente. Então eles acham que é Deus. Quem já viu aquela frase, que é uma frase muito antiga? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Né? Não é Deus trazendo pessoas pela dor. Não. As pessoas, infelizmente, elas só abrem o coração para as coisas do Senhor, infelizmente, quando elas estão passando por dores, por percas, por problemas. Então elas são tendenciosas a estar em um momento emocional fragilizado, e elas entendem que Deus é essa proteção. E nesse momento eles abrem o coração. Quem lembra do filho pródigo? O filho pródigo sai da casa do seu pai, quer dizer, de toda a proteção, de toda a provisão, de todo o livramento, de tudo aquilo que o pai tinha para ele dentro de casa. E o filho naquele momento vai viver uma vida dissoluta, né? Uma vida louca. Aquela palavra dissoluta é de qualquer forma, de qualquer jeito. Então o filho sai da casa do seu pai e vai viver de qualquer forma. E a Bíblia diz que ele perde tudo. E tem um momento que é exatamente em um momento em que muitas pessoas abrem o coração para Deus. É exatamente nesse momento que muitas pessoas se abrem para as coisas do Senhor e que elas querem retornar, porque entendem que Deus é um Deus de proteção, Deus é um Deus de paz. E infelizmente pessoas precisam chegar, amado, no fundo do poço de situações, para entender que existe uma luz, de que Deus é aquele que é poderoso para livrar, para guardar, para proteger. Então não é Deus fazendo essas coisas, são escolhas pessoais que as próprias pessoas fazem. São escolhas pessoais que as próprias pessoas, elas decidem tomar essas escolhas, né? E para poder, infelizmente, abrir o coração para o Senhor. Então, infelizmente, as pessoas, elas são assim. Quando elas estão passando por falta, quando elas estão passando por dor. E como é essa disciplina? A gente leu em Efésios de que Deus santifica a sua igreja por meio da lavagem da sua palavra. A palavra, ela é considerada a água. E a correção que fala em Hebreus 12:6. Essa correção é o ensinamento. Deus, ele ensina. Quem lembra que o filho pródigo, ele lembrou, ele disse assim: quantos empregados o meu pai tem na sua casa? Quantas pessoas o meu pai tem na sua casa que estão comendo bem, que estão vivendo bem, que estão vivendo em paz? Quantas pessoas o meu pai tem ali sem falta alguma? E eu estou aqui comendo as alfarrobas dos porcos. Pelo menos eu voltarei para ver se ele me aceita como pelo menos um dos seus empregados. Essa foi a fala do filho naquele momento. Queridos, deixa eu dizer algo a vocês, tá? Eu não estou conseguindo ver os comentários de vocês, tá bom? O Facebook, ele não tá me mostrando, então não tem como eu ler, infelizmente. Eu gosto muito de ler os comentários que vocês fazem, porque enriquece demais o alimento da fé. Mas eu não estou conseguindo ler, eu consigo ver as pessoas que estão online, Tânia, Roberta, Maria, Ritinha, eu consigo ver você. Agora o Facebook está começando a me mostrar. Tânia colocou bom dia. Então agora eu estou começando a ver. Então vamos lá, graça e paz, Tânia. Então as pessoas impõem a própria interpretação, ouça isso, aos versículos. De acordo com o grego, corrigir significa treinar a criança, educar, treinarmos nossos filhos e os enviarmos à escola. Você então diz à professora: se o Júnior não se comportar bem, segue-lhes um olho. É assim que você faz como pai ou como mãe?
Ou se o Júnior for desobediente, quebre a sua perna ou dê-lhe um câncer. Não, não é dessa forma, não é dessa maneira que devemos educar ou treinar as crianças. Não é assim que Deus faz. Preste bem atenção, amado. A Bíblia diz que Jesus, ei, vocês sendo mal, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Amado, Deus é amor. Deus não vai estar tirando coisas, você precisa entender e se responsabilizar pelas suas escolhas, pelo aquilo que você fez. Deixa eu dar um bom exemplo aqui para você, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo, existem várias mulheres aqui que estão online conosco. É como uma mulher, você teve a vida toda, talvez você nasceu dentro da igreja cristã, uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito, uma mulher cheia da palavra, e você de repente resolveu contrair núpcias, né? Se casar, e de repente você vai e escolhe alguém do mundo. Amado, deixa eu te perguntar, amadas, deixa eu te perguntar, qual é o fruto que você vai ter de alguém que está no mundo? Ou até mesmo mulheres que escolhem pessoas dentro da igreja. Porque se você escolhe um marido que o cara não é submisso aos pais, que o cara não é obediente aos pais, que o cara é insubmisso aos seus pastores, que o cara faz o que quer. Então o cara está dentro da igreja, mas o cara é insubmisso. Qual é o resultado que você vai ter como mulher? Qual é o marido que você vai ter como mulher? Aí eu pergunto, você mulher que está dentro da igreja, e a Bíblia diz assim, que associação há entre o crente e o incrédulo? Que associação, que ligação há? Aí você dentro da igreja procura um marido no mundo. Amada, você vai ser traída. Você vai ser maltratada. Você vai ser deixada de lado muitas vezes. Você consegue entender? E da mesma forma, uma mulher que escolhe um marido dentro da igreja, que o cara não é submisso, que fala mal da liderança, que não trata os pais bem, que não se submete aos pais, o que é que você acha que ele vai ser como marido para você? Aí você pode me perguntar, apóstolo, o que eu faço agora? O que você faz agora? Você agora se submete ao seu marido. Você está entendendo? E agora com o seu procedimento, e agora com a sua vida, você vai santificá-lo, porque a Bíblia diz que a mulher santa no convívio com o marido que é incrédulo, com o marido que é prostituto, com o marido que é adúltero, com o marido que é beberrão, com o marido que é traidor, com o marido que é espancador, eu estou parafraseando, vai santificar. A gente sabe que tem, infelizmente, maridos que nunca vão querer viver uma vida com o Senhor. Nunca vão querer viver com o Senhor. Eles vão querer viver uma vida de bar, vão querer viver uma vida de prostíbulo, vão querer viver uma vida de prostituição, de adultério. E o que você deve fazer agora, né? O que você deve fazer como mulher, né? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Se você descobrir, por exemplo, o adultério, o que é que a Bíblia diz? Que você tem o direito de deixá-lo, perdoar, mas tem o direito de deixá-lo. A Bíblia diz que são duas coisas que você pode abandonar, amado, esse casamento. Uma é a morte do marido e a outra é o adultério. Se o seu marido adulterou, você tem o direito biblicamente, amém? Quem disse isso foi Jesus, de deixá-lo. Por quê? Porque ele fez uma nova aliança com outra pessoa. Você está entendendo? Ele está tendo relações sexuais com outra pessoa. Então, mas se não houve isso, você com o convívio com ele vai santificá-lo.
Por que eu dei esse exemplo? Várias mulheres aqui. Eu quero dizer algo a você, preste bem atenção, por favor, tá? A Bíblia diz que Deus nos chamou para paz. Existem mulheres que são espancadas e a gente vai esperar um feminicídio? Uma mulher morrer? Uma mulher ser maltratada ao ponto de um dia o cara ir lá e matar ela? Isso é feminicídio. Quantas coisas já aconteceram dentro da igreja, né? Em nome do Senhor, continua com esse casamento e você vai morrer, né? Não é assim. E por que eu dei esse exemplo? Preste bem atenção. Porque foi uma escolha. Mas Deus, na sua palavra, Ele te orientou a fazer uma boa escolha. E você precisa entender hoje que a sua escolha, a escolha que você fez, amada, trouxe sobre você todos os benefícios ou os malefícios. Então nós precisamos entender que hoje o que você está vivendo dentro do casamento, dentro desse relacionamento, amada, não é Deus te corrigindo porque você fez uma escolha errada. Não é. Porque Deus corrige por meio da sua palavra. Deus santifica por meio da sua palavra. E as pessoas estão dizendo assim: ah, eu estou com esse homem porque foi Deus que me deu. Deus não deu nada a você. Você fez uma escolha. E agora você tem a oportunidade, preste bem atenção, por meio da palavra. Você quer entender se alguém serve para você? Olhe como essa pessoa, ela trata os pais. Olhe como essa pessoa lhe trata. A minha mãe, ela sempre dizia algo, Tânia, muito importante. Minha mãe dizia assim, ó, o que o homem é, né, no namoro, ele será no noivado e ele será no casamento. Minha mãe sempre falou isso, eu sempre ouvi, tá? Eu sempre ouvi a minha mãe falar isso. Então você quer entender, Jesus diz assim, ó, vocês veem os sinais e vocês dizem assim, vai chover. O que é que Jesus está dizendo? Que existem sinais para a sua vida. Que existem coisas para a sua vida que vão te alertar. Então, o comportamento dessa pessoa com você hoje, o comportamento dessa pessoa com os pais, o comportamento dessa pessoa com a congregação, o comportamento dessa pessoa com os pastores, será o comportamento dessa pessoa, amada, com você. Deixa eu dizer algo a você. Você se escandaliza porque um ímpio, ouça isso, a gente nunca deve se escandalizar, tá? Porque o ímpio adultera. A gente nunca deve se escandalizar porque o ímpio rouba, ou mata, ou trai, ou bate. Por quê? A natureza dele é a de quem? É a do diabo. Então por que você tem que se escandalizar com isso? Se ele está morto. A natureza dessa pessoa que está perto de você, ela só vai mudar se essa pessoa nascer de novo. A natureza dessa pessoa só vai mudar se ela entregar a vida a Jesus. Então, a natureza do diabo vai sair e vai entrar a natureza de Deus. Então, o que fazer? Orar para que essa pessoa ela seja santificada por meio da palavra. Então, o que eu preciso entender? E como é que Deus vai corrigir? Porque quando essa pessoa, ela nasce de novo, ela se torna uma nova criatura, ela vai andar segundo a palavra de Deus. Ela vai andar segundo os preceitos de Deus. Ela vai andar segundo as escrituras do Senhor. Mas apóstolo, essa pessoa está dentro da igreja, mas ela não faz aquilo que a Bíblia diz. Então essa pessoa, apenas ela está dentro da igreja ou nasceu de novo, mas nunca cresceu espiritualmente. Nunca amadureceu espiritualmente.
E a Bíblia fala, amado, que é para a correção. Então, a correção ela vai vir. Como é essa correção? O ensinamento. Mas se a pessoa rejeitar a correção, o ensinamento, a disciplina, a matéria que não foi aplicada, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Infelizmente, amado, ela vai estar acelerando um processo de juízo sobre a vida dela. Porque ela não está permitindo que a palavra a corrija, a discipline. Então o que é que vai acontecer? Vai haver um processo de aceleramento de juízo, de danos na vida dessa pessoa. Então eu preciso deixar a palavra me disciplinar, a palavra me orientar, a palavra me corrigir. E não é Deus que está trazendo dor, doença ou enfermidade ou mal para a minha vida. Pelo contrário, eu consigo entender que Deus ele é bom e a sua palavra ela é a verdade para sempre e ponto final. Amém? Que nós possamos deixar a palavra. Como é que eu cresço, amadureço? Lendo a palavra diariamente, estudando a palavra, louvando a palavra, amém? Lendo a palavra. Deixa eu dizer algo a você. Pelo Espírito de Deus, Deus está falando ao meu coração. Deus está dando um livramento a uma mulher que iria fazer uma escolha. E essa escolha iria trazer danos a você. Você iria escolher, resolver entrar em um relacionamento. E esse relacionamento iria ser danoso para a sua vida porque você não estava vendo os sinais. Então Deus está falando ao seu coração, escolha pela palavra para que você não sofra danos. Deus está tratando com uma mulher aqui hoje à noite hoje pela manhã no nosso Alimento da Fé. Então Deus ele parou para orientar você, filha, para você não sofrer. Porque Deus não quer que você sofra mais. Deus não quer que você passe mais por danos. Deus é bom e Deus ele quer te dar o melhor. E Deus tem o melhor para você. Como diz Ritinha, o meu pai é bom. Isso é entender que o nosso pai é muito bom. Amém? É como diz, crianças rebeldes, né? Elas vão ter o quê? Exatamente a disciplina. Elas vão ter o quê? Exatamente a correção, porque são rebeldes. Não ouviram pais. Se você prestar atenção, vamos lá. Um marginal, um cara que é um latrocida, ouviu pai e mãe? Um cara que é um beberrão, ouviu pai e mãe? Um cara que é um marginal, ouviu pai e mãe? Não. Não ouviu pai e mãe. Rapaz, é melhor a pancada de um pai e de uma mãe do que a pancada de um policial. Ele vai dar sem pena porque ele não tem ligação nenhuma com você. Eu prefiro 1000 vezes apanhar do meu pai e da minha mãe. E eu louvo a Deus pelas surras que levei, pelas pancadas que levei do meu pai e da minha mãe, pelas correções que eu levei do meu pai e da minha mãe, pelas sandalhadas e cinturãozadas que levei deles. Sabe por quê? Porque isso me livrou de cadeia, isso me livrou, sabe de quê? De pancadas lá fora, de prisões, de açoites, entendeu? Então louve a Deus pelaquilo que o seu pai e a sua mãe está lhe corrigindo hoje. Porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Que a gente possa receber essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus, porque os nossos pais, né, e eu falo também de pais espirituais, eles querem o melhor para nós porque já passaram por aquele caminho, eles querem o melhor para a nossa vida porque já passaram por aquilo ali. Mulher sábia edifica a sua casa, isso mesmo, Mara, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói, né, com as suas próprias mãos, como diz a própria palavra. É melhor obedecer do que o sacrificar, isso mesmo, Tânia. O obedecer é muito melhor do que o sacrifício.
E Deus não quer isso para as nossas vidas. Vamos para a nossa confissão de fé. Povo de Deus ungido e abençoado. Vamos lá. Sou educado e treinado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Repete comigo. Sou educado e treinado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Sou disciplinado pela palavra e pelo Espírito Santo. Por meio da lavagem da água pela palavra, sou purificado. Mais uma vez, meu Deus, que confissão poderosa. Repete isso, irmão. Sou educado e treinado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Sou disciplinado pela palavra e pelo Espírito Santo. Por meio da lavagem da água pela palavra, sou purificado. Você pode dizer amém? Você é purificado por essa palavra, amém? Queridos, eu quero pedir para você compartilhar. Se você ainda não compartilhou, eu vou orar por você, tá certo? Deus está me dando uma direção de oração aqui, para que você seja guiado pelo Espírito e não sofra com escolhas erradas. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, você é aquele que habita em nossos corações, no nosso espírito. Você é aquele que nos guia a toda a verdade, que nos guia a palavra. Espírito Santo, que a gente possa escolher mediante a sua palavra que é a verdade, a sua palavra que não mente, a sua palavra que nos corrige, que nos orienta, que nos disciplina. Que os olhos do entendimento do nosso coração sejam abertos e iluminados pelo poder da tua palavra. Pai, abre os nossos olhos em relacionamento, em situações, que nós possamos ter força, Pai, para viver a sua palavra, porque esse poder está em nós, essa força está em nós, para que a gente possa avançar, correr, purificar, Pai, em nome de Jesus, o nosso caminho por meio da tua palavra, Pai, porque o Senhor diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós santificamos a nossa vida por meio da tua palavra. E eu quero te dar graças por ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo a vida de todos que estão ao vivo online agora. Em nome de Jesus, descanso em áreas que havia peso. Alegria em áreas que havia dor. Eu declaro agora paz sobre eles. Agora, em nome de Jesus, paz sobre a vida de todos eles. Que eles possam viver o melhor que o Senhor tem para a vida deles na autoridade do nome de Jesus. É isso que eu te peço, é isso que eu te louvo, em nome de Jesus. Aquele que crê diz amém. Amém, queridos, glória a Deus pela tua vida. Hoje nós temos culto em todas as nossas igrejas, então eu quero te pedir, tá? Procura uma igreja mais próxima à sua casa e vai congregar em nome de Jesus e vai lá edificar a tua vida, vai correr a tua carreira, vai ouvir a palavra em nome de Jesus e vai ser em nome de Jesus cheio do Espírito e da palavra para a glória de Deus Pai. Que Deus continue te abençoando grandemente em nome de Jesus. Graça e paz, queridos.